E aí, cara, nessa aula aqui então a gente vai conversar sobre os tipos de intervalos que existem no instrumento. Mas antes eu preciso definir com você o que é tom e semitom e o que são intervalos. Bom, intervalo é quando você mede a distância aqui no braço, né? De uma casa até outra. Por exemplo, quando você toca a casa 5 aqui da sexta corda e a casa 7 da sexta corda, nós chamamos essa distância aqui de tom. Por quê? Porque tom a gente pode definir da seguinte forma: são duas notas que admitem uma terceira nota entre elas. Quando você toca, por exemplo, a casa 5 e a casa 6, nós chamamos isso de semitom. E você pode definir da seguinte forma: duas notas que não admitem uma terceira nota entre elas. Essa definição de tom e semitom é muito importante, porque ela vai estar presente na formação dos acordes, na formação das escalas e em todos os assuntos de intervalo que você vai ver aqui durante o curso, ok? Lembrando uma coisa, antes da gente entrar nos tipos de intervalo propriamente ditos. O braço do instrumento ele é composto por vários semitons. Todos os semitons, ou seja, a distância da casa 1 para a casa 2, da casa 2 para a casa 3, e assim sucessivamente até chegar aqui na casa 22, são o que nós chamamos de escala cromática, ok? Que são todas as notas do braço medidas, né, por semitom. Mas vamos lá então para os tipos de intervalos. Bom, você sempre tem que pensar no instrumento que você pode fazer poucas coisas, né? Ou eu gosto de pensar que você pode fazer muita coisa com as poucas coisas que o instrumento proporciona a você. Os alunos, quando estão estudando improvisação, eles sempre perguntam para mim assim: como é que eu penso para não ficar fazendo escala para baixo para cima, ou os acordes ficarem sempre da mesma forma? Uma das coisas que é importante você entender aqui é o seguinte: ou você vai da sexta corda para a primeira, ou da primeira para a sexta. Ou você vai da esquerda para a direita, ou você vai da direita para a esquerda. O que mais dá para fazer fora isso? Você pode andar na diagonal e terminou. Você não tem mais o que fazer em relação a como você vai se movimentar aqui, em relação aos intervalos. A outra coisa que você pode fazer, digamos assim, que seria um extra, é você tocar coisas simultaneamente, empilhar coisas, mas terminou, é isso que você pode fazer. Então, como a gente vai tratar de intervalos, que são fragmentos pequenos, fragmentos, uma nota tocada depois da outra, em alguns casos, eu vou mostrar para você como você pensa nesses tipos de intervalos. O primeiro tipo de intervalo que eu quero falar para você é o intervalo conjunto. Eu vou partir os exemplos aqui da casa 5 da terceira corda, ok? O primeiro tipo de intervalo que você pode pensar é o intervalo ascendente, onde a segunda nota ela é mais aguda que a primeira. Então você está aqui na casa 5 da terceira corda. Um intervalo ascendente seria você tocar uma nota da frente. Eu vou eleger aqui a casa 7. Então, o intervalo ascendente seria isso. A segunda nota ser mais aguda que a primeira. A outra coisa que você pode fazer é um intervalo descendente, ou seja, a segunda nota ser mais grave do que a primeira. No caso aqui eu toquei a casa 5 e a casa 4. A segunda nota ficou mais grave que a primeira. Somente com isso, você já poderia fazer um monte de coisas. Você poderia até criar melodias, né? Por exemplo... Ok? Aqui eu criei uma pequena melodia só fazendo movimento ascendente e descendente, dentro, claro, de uma regra de organização dos tons e semitons, que nós vamos ver na sequência. Mas só para você compreender como isso funciona. Um outro tipo de intervalo também que é muito importante é o intervalo conjunto e o intervalo disjunto. Bom, o intervalo conjunto é quando você toca a próxima nota imediata. Se você está aqui na casa 5, a próxima nota imediata do braço do instrumento é a casa 6. Isso é um intervalo conjunto.
Se eu quiser também tocar a casa 7, também é a próxima nota imediata, ou seja, a próxima nota que está na frente, né? Então, quando você usa isso num solo, numa melodia, quando você vai cantar, ou quando você vai tocar no instrumento, é interessante você pensar nisso, que você tem como recurso tocar a próxima nota imediata. Então, isso se chama intervalo conjunto. O outro recurso é você tocar uma nota que não seja a próxima nota imediata. Por exemplo, em vez de você tocar a casa 5 e a casa 7, você tocar a casa 5 e a casa 9. Aqui não é a próxima nota imediata, já é uma nota que está lá na frente, ó. Então esse recurso é muito interessante, porque você, somente pensando que você pode tocar a próxima nota imediata e uma outra nota que não seja essa, você já tem uma série de coisas aqui para poder criar melodias. Por exemplo, eu vou tocar uma nota imediata, ou um grau conjunto, ascendente e descendente. Agora eu vou tocar uma nota para o grau disjunto. E agora eu vou fazer isso de uma forma descendente. Então aqui eu já fiz um baita esboço musical, simplesmente pensando nesses 4 tipos de intervalo. Ir para frente, ou seja, a segunda nota ser mais aguda que a primeira, ascendente. Ir para trás, a segunda nota ser mais grave que a primeira, descendente. Usar a próxima nota imediata, ou seja, por grau conjunto, ou nota imediata, e também uma nota saltada, que não seja a nota imediata por grau disjunto. Bom, quando você faz esse movimento de uma nota e depois a outra, você também está fazendo uma outra classificação, que é classificando esse intervalo como tipo melódico. Uma nota é feita após a outra. Você também pode fazer isso empilhando as notas, e aí você vai chamar isso de intervalo harmônico. Por exemplo, se você fizer um intervalo melódico ascendente por grau disjunto, ou seja, eu vou tocar a casa 5 e vou tocar a casa 9. A casa 9 é um som mais agudo que o primeiro, ou seja, é um intervalo ascendente. E é disjunto porque não é a próxima nota imediata. Eu toquei a nota Dó e a nota Mi. Pensando numa escala, Dó, Ré, Mi. A nota imediata seria o Ré, então eu pulei. Eu fiz um intervalo disjunto. Eu posso pegar essas duas notas, a nota Dó e a nota Mi, e empilhar elas, ó. Tocar simultaneamente. Agora eu estou fazendo um intervalo harmônico. Isso é bem utilizado, a galera que curte blues aí sabe muito bem o que eu estou falando, né? É bem comum usar esse raciocínio de empilhar notas, né, para criar os famosos double stops. Então, esse pensamento, por mais simples que ele pareça ser, ele é a base para que você consiga ter um raciocínio de como você utiliza as notas do instrumento. Como a proposta aqui é ensinar você a aprender, então você começa então a aprender como você utiliza as notas de uma forma melódica, né? Os intervalos, ou seja, a organização disso aqui. Mas assim, ó, uma coisa muito importante, em vez de ficar simplesmente falando que eu vou ensinar você a aprender, você sempre tem que pensar que você tem maneiras de se relacionar com o instrumento. A primeira é a seguinte: você tem que conseguir ter isso em mente. Nada acontece aqui se não acontecer na cabeça primeiro. Isso é fato, tá? Então, você tem que ter o conceito fixo na sua cabeça. Você não precisa saber todos os nomes de tudo, a não ser que você vá trabalhar dando aula, né? Aí você tem que saber os nomes de tudo, sim. Agora, se você é músico prático, você quer aprender isso para tocar, você não tem que saber todos os nomes. Eu vou fazer um solo com um intervalo melódico ascendente, com um grau disjunto, não, tá? Mas você precisa saber o que é isso e saber como fazer isso. Então você pode aprender isso, você entendeu isso, e você cria a conexão visual com o instrumento. Você sabe que dá para ir para frente, dá para ir para trás, dá para pular e dá para tocar junto.
Isso já está ótimo, você já tem um monte de recursos para poder criar, para poder tocar músicas. Então você tem um recurso visual que faz você compreender isso. O outro recurso é o recurso mecânico, ok? Que é o seu corpo entender como isso funciona. Seu corpo entende isso e você faz o link entre tendão, músculo, né, e a informação que você tem no seu cérebro. Aí você vai estar então desenvolvendo o que eu chamo de raciocínio básico do instrumento. É bem comum, lá na frente, você já toca há 3 anos, 4 anos ou 5 anos, você travar. Eu cheguei em determinado momento que eu não consigo avançar. O que você tem que fazer? Você tem que voltar aqui. Você tem que voltar a desenvolver o sistema visual, o sistema mental e sistema de tendão. Você aprendeu a postura errada, você não aprendeu a pensar, você não estabeleceu a conexão visual correta e você acabou voltando. Então a proposta aqui é justamente essa, você sedimentar esse conhecimento como raciocínio básico para que você não precise voltar aqui e ao contrário, que ele sirva para você ir sempre adiante. Ok? Bons estudos aí.